Estamos de volta com o Bora Nordeste. Olha só, a vacinação está avançando, o número de faltosos, ou seja, aqueles que não tomaram a segunda dose, tem diminuído e isso é muito importante para que a pandemia finalmente acabe. E a gente tem falado muito aqui no Bora Nordeste, com muita frequência, inclusive, sobre a importância de tomar a segunda dose e dessa forma completar o esquema vacinal. Então, vamos reforçar isso mais uma vez. Acompanhe na reportagem. Alagoas, inclusive, figura acima da média nordestina no quesito vacinação, tanto para a população com a primeira dose e também com a segunda dose. Aqui na capital, quando a gente compara o número de faltosos para a segunda dose de 2 meses para cá, tivemos uma melhora. A rapaziada tem atendido ao chamado, tem ido tomar a segunda dose mesmo que atrasado. Não pense que, vou tomar a segunda dose atrasada, Henrique, não vai funcionar. Não, não é bem assim. Inclusive, sobre a importância da segunda dose, a gente conversa com uma especialista no assunto, a imunologista Cíntia Mafra, ela que vai contar para a gente em detalhes como funciona esse processo de imunização e o porquê da gente ter que tomar a segunda dose quando a vacina pede para que isso aconteça. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem as vacinas da Coronavac, da Pfizer, da AstraZeneca, todas elas com 2 doses a serem tomadas. A Janssen é a única com dose única. Se a vacina diz tome as 2 doses, é para tomar as 2 doses. Explica para a gente, doutora. Se a vacina foi desenvolvida para conferir uma imunidade com 2 doses, uma dose só não vai conferir aquela imunização plena que a vacina poderia conferir. E o problema é que a pessoa que tomou uma dose só dessas vacinas está desprotegida. Ao contrário do que se pensa, uma dose só não é importante, não é suficiente, né? Então, se tomou uma dose, não tem a proteção que poderia ter. A estratégia de imunização dessas vacinas foi montada para 2 doses. Inclusive, a vacina continua sendo estudada e avaliado ajustes de dose. Um exemplo é essa terceira dose para a Coronavac, por exemplo. Nessa população mais suscetível, idoso, imunossuprimido, os estudos mostram que é necessário uma terceira dose. Eu usei esse exemplo para mostrar que isso tudo é muito dinâmico, né? Que as vacinas continuam sendo estudadas e que a gente deve seguir exatamente o que é orientado. Então, se você tomou uma vacina que foi preparada para lhe imunizar com 2 doses, não pense que uma dose vai ser suficiente. Um outro fato, Henrique, que as pessoas relatam medo de reação, né? Eu tomei AstraZeneca, fiquei com dor de cabeça, com febre, e aí ficam receosos, né, de tomar uma segunda dose. Não, gente, olha, não tem reação que valha deixar de tomar a vacina, porque a Covid é muito mais grave do que qualquer reação que a vacina possa dar. Então, uma febre, uma dor de cabeça, uma moleza no corpo, o que é isso diante de uma Covid grave, né? Então, assim, esse receio de reação não é um receio que a gente não deve se preocupar com reação, porque é esperado que a vacina dê reação. Veja, quem é pai, mãe, que levou o seu filho para vacinar quando criança, a enfermeira não já falava, olha, a vacina do sarampo, ele vai passar uma noite mais molinho, prepara ali o Tilenol, não é isso? É a mesma coisa, por que com as vacinas da Covid seria diferente? Então, quando a gente recebe o estímulo da vacina, a gente prepara o sistema imunológico para se proteger contra a Covid. Essa preparação pode envolver reação como febre, dor no corpo, dor de cabeça, é normal, é esperado. Pode acontecer de na segunda dose essa reação se repetir? Sim, mas vale a pena, gente, porque aí a imunização vai ser plena e você vai estar protegido. Nenhuma vacina protege 100%, mas a chance de desenvolver uma Covid grave, aí como você falou, né, a intubação e um quadro fatal, ela diminui quando a gente toma a vacina. A gente tem uma chance maior de ter uma doença leve. Então, vale a pena, gente. Quem está atrasado com a vacina, vá lá tomar. Olha, aquela primeira dose, você não perde. O problema do atraso é que você passa mais tempo desprotegido. Então, vá lá resolver esse atraso. Você não perdeu a primeira dose, mas precisa tomar a segunda para ter aquela proteção plena que a vacina pode lhe conferir. Reforço o comunicado. Tem que tomar as 2 doses. Inclusive, a gente está vivendo o processo para a vacina Coronavac, uma terceira dose a ser aplicada
justamente para aquela população que está mais suscetível. O doutor explicava, a população idosa, os imunossuprimidos, os profissionais de saúde devem ser incluídos também nesse público-alvo por estarem mais expostos. Se há recomendação, essa recomendação precisa ser seguida. Eu vou tomar não, AstraZeneca não, de novo, fiquei todo derrubado. Você pode ficar derrubado de novo, pode ficar menos. Você não ficou vivo da primeira, né? Você vai ficar vivo da segunda e vai ficar melhor imunizado. Então deixa essa desculpa para lá, fiquei mole. Não, o importante é estar bem, estar com saúde. É melhor mole de vacina do que deitado na cama do hospital. Isso eu não tenho dúvida. Passe você também a não ter esse questionamento na cabeça. Tome a sua vacina, as 2 doses que precisa, a terceira se precisar, mas tome a sua vacina. Para a Band Nordeste, Henrique Pereira. E olha só, falando em vacinação, mais de 1 milhão de doses já foram aplicadas aqui em Maceió. Aqui na capital, mais de 84% das pessoas já tomaram pelo menos a primeira dose e 43,5% completaram o esquema vacinal com as 2 doses ou então com a dose única. Até o momento, mais de 35 mil adolescentes também já tomaram a primeira dose. E falando nisso, desde o início dessa semana, os adolescentes com 13 anos já podem ir se vacinar aqui em Maceió. A partir desta segunda-feira, os adolescentes de 13 anos com as iniciais de A a G já podem se vacinar contra a Covid-19. A vacina está disponível nos 8 pontos fixos espalhados por toda a capital, das 9 da manhã até as 4 da tarde. Os jovens de 12 a 17 anos com comorbidades, grávidas e puérperas da mesma idade também podem se imunizar, desde que apresentem a prescrição médica. Lembrando que os jovens de 12 a 15 anos precisam ir acompanhados dos pais ou responsáveis. A segunda dose das vacinas AstraZeneca ou Pfizer podem ser antecipadas em até 10 dias. Para se vacinar, basta levar um documento de identificação com foto, a certidão de nascimento, CPF e comprovante de residência original e cópia. Já para a segunda dose, só precisa apresentar um documento com foto e o cartão de vacinação. E aqui na capital, a partir dessa semana, os estabelecimentos comerciais que já imunizaram todos os funcionários vão começar a exibir o selo "Aqui estamos todos vacinados". Isso vai ajudar o consumidor a identificar os locais seguros para poder frequentar. E vale reforçar sempre o que já vem sendo dito aqui, né? Se você ainda não tomou a vacina, faça isso o quanto antes. Basta ir até um dos pontos de vacinação. Essa é a única forma de acabarmos com a pandemia. E ainda falando sobre a Covid-19, ao contrário do que poderia se esperar, cidades mais ricas tiveram maiores taxas de morte pela doença. Isso é o que mostra um estudo do Instituto Áquila. São Luís tem renda domiciliar por pessoa R$ 951 menor do que Porto Alegre. Apesar de mais pobre, a capital maranhense parece ter enfrentado melhor a pandemia. Foram 230 mortes a cada 100 mil habitantes, contra 363 em Porto Alegre. Um levantamento do Instituto Áquila mostra que realmente a pandemia foi mais letal em cidades desenvolvidas. Municípios com melhores condições socioeconômicas têm mais idosos. Seja porque tem ali uma expectativa maior de vida, seja porque acaba atraindo os idosos. Em Porto Alegre, cerca de 20% da população tem 60 anos ou mais. 80% dos mortos por Covid estão nesse grupo. O Instituto Áquila também concluiu que o atendimento básico tem papel decisivo contra uma pandemia. Cidades com mais equipes de estratégia de saúde da família tiveram menos mortes por Covid. Liga para os pacientes a cada 3 dias ou a cada 24 horas, orienta, né, o momento de retornar ao posto ou de ir para uma maior complexidade, né, para uma emergência caso necessário. Saúde é um dos pilares do Prêmio Band Cidades Excelentes, uma parceria com o Instituto Áquila. O objetivo? Reconhecer e incentivar as boas práticas da gestão pública. Mais informações, band.com.br/Cidades Excelentes. E falando sobre saúde ainda, a procura por atendimentos de fisioterapia cresceu bastante aqui no Brasil. Em comparação com o ano de 2019, a demanda teve um crescimento de 275%.
E quem ganhou destaque são os fisioterapeutas, com diversos atendimentos que podem aumentar por causa das sequelas deixadas pela pandemia. Em relação à fisioterapia respiratória, com muitas pessoas tendo que tratar esses sintomas de pós-Covid, também houve um aumento naquelas pessoas que estavam retornando às atividades físicas e não estavam com a preparação física adequada e acabaram que tiveram algum tipo de lesão. São profissionais que ajudam a prevenir doenças musculares e ósseas, auxiliando na recuperação física do corpo. A fisioterapia é importante não só na reabilitação, mas também na prevenção, não é? Quando começa a ter algum desconforto, mesmo que pequeno, dá uma atenção, porque às vezes desses pequenos desconfortos acaba desenvolvendo alguma coisa maior e um problema mais grave. No próximo bloco, os setores econômicos do atacado, varejo e indústria de Alagoas cresceram juntos 26% em agosto. E a gente mostra uma ação de limpeza urbana que tirou 150 toneladas de lixo de dentro da Lagoa Mundaú. O Bora Nordeste volta daqui a pouquinho. Sai daí não.